Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Depois da tempestade, vem os momentos de calmaria, de esperança, e aqui nós estamos para falar de esperança e de calmaria. Vamos então fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, ao Criador, para que nos encontremos em sintonia com os Espíritos benfeitores, para que a exposição desta noite nos traga progresso, reflexão e muita paz. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e encareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidades na terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Neste golpe de vista lançado sobre o futuro, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito que se perpetuam, que se consolidam, se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Eu costumo dizer aos nossos olhos ainda pequenos diante da magnitude do Criador, que parecem coincidências. Essa foi a leitura que nós fizemos hoje na abertura das nossas atividades, falando do amor, da reencarnação e dos laços de família. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o amor. Há umas 2 semanas atrás, eu falei do amor como profilaxia das nossas doenças, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio na nossa caminhada. E hoje nós vamos falar da magnitude desse sentimento, da importância dele quando manifestado dentro das nossas 4 paredes, dentro da nossa casa, dentro da nossa primeira escola, que é o lar. Esse tema que está contido no livro, o amor, o título é o capítulo O Amor no Lar, mas o livro é Minha Família, o Mundo e Eu. Para que a gente entenda como que nós estamos inseridos nessa ou naquela família, uma família mais conservada, numa família mais equilibrada, Deus não erra nunca. As engrenagens de tudo que acontece na nossa vida perante Deus, elas são maiores e elas vão ser baseadas nesse poder do Criador em nos concentrar, em nos escolher, em nos aglomerar através desses laços consanguíneos hoje, através da matéria e da reencarnação, mas, na verdade, laços espirituais que nós estamos apertando cada vez mais ao longo das nossas encarnações. Então, a família que nós temos, ela é perfeita para aquilo que nós precisamos aprender, mesmo que essa família seja cheia de dificuldades. Ela é a família que nesta encarnação nós precisamos conviver, aprender, estarmos inseridos pela lei da reencarnação. E isso nunca erra, isso nunca é imperfeito porque é permitido por Deus. E Deus é onipotente, Ele ama
a nós, os seus filhos, de forma infinita. A sua bondade para conosco, ela também é infinita. E através da sua misericórdia, também infinita, ele sabe que elos nós precisamos conectar para estarmos nessa caminhada chamada progresso através da encarnação. E a encarnação, ela é importante porque ela visa que nós nos melhoremos, para que nós adquiramos o progresso espiritual, o progresso moral, através das situações da dificuldade na matéria, das nossas dificuldades afetivas, financeiras, nas questões de saúde. Por quê? Porque elas vão nos dar o pilar desse aprendizado para que a gente adquira essa evolução moral. Deus, nessa perfeição suprema, ele nos dá a liberdade. E essa liberdade faz a gente escolher os nossos caminhos. Mas ele também coloca lá na nossa consciência as suas leis. Então, ele coloca dentro de nós a capacidade de, em seguir as suas leis, de errarmos menos. Claro que a gente, na matéria, seduzidos pelas coisas da materialidade, às vezes a gente dá uma escorregada aqui, uma escorregada ali, mas o amor mora dentro de nós. O amor, ele não está perdido, não é uma virtude que a gente precise achar e encontrar. Não, o amor já mora dentro de nós. Afinal de contas, as leis de Deus estão na nossa consciência. Só que o amor, se a gente fosse transformar isso numa forma figurada, é como se o amor estivesse ali preso, encarcerado, tentando se manifestar, e as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, a nossa tirania, o nosso jeito duro de ser, o nosso jeito egocêntrico de ser, às vezes a gente não deixa esse amor se manifestar. A gente não deixa esse amor sair de dentro de nós. E é isso que a gente precisa ao longo da convivência com os nossos familiares, através da consanguinidade, é o que a gente vai aprender. Porque Deus, nessa sua perfeição, ele pensa assim: olha, se você não aprendeu a amar o seu inimigo, convivendo com ele na sua jornada, você está dificultando o teu progresso. Então eu vou te oferecer uma maneira melhor de progredir. Eu vou colocar vocês em família. E por isso que às vezes a gente vê tanta dissonância, familiares que não se entendem. Por quê? Porque é essa oportunidade que, através da consanguinidade, Deus nos coloca à frente. E é tanto que esse sentimento, ele é tão magnânimo, ele é tão potente, ele é tão grandioso, que no Evangelho segundo o Espiritismo ele diz assim: é uma centelha de fogo sagrado. Então, se a gente conseguisse palpar isso, um fogo sagrado que nos anima, que nos energiza, que nos dá ânimo e coragem, esse sentimento é o amor. E quando a gente vem junto aqui, quando a gente, pela lei de sociedade, que também é uma lei de Deus, e pela lei de igualdade, pela lei de fraternidade, a gente vem junto para aprender, através da convivência, esse amor. E é difícil conviver, né? Ou coisinha difícil é a convivência. No nosso ambiente doméstico, no nosso trabalho, nos lugares onde nós somos inseridos, porque a tendência é a gente dizer: não, mas eu não suporto aquela pessoa é isso, é aquilo, mas também nós somos. Nós também temos as nossas características. E essas características, um diferente do outro, é que faz com que a gente vá adquirir essa virtude de olhar ao outro com amor, olhar o outro com indulgência, olhar o outro com compreensão. Isso é conviver. E aceitar, eu posso entender,
eu entendo que ele é dessa forma, que ele é falador, que ele é tagarela, que ele é impaciente, que ele é egoísta, que ele é uma pessoa cheia de avareza. Eu entendo, mas será que eu aceito? Ou eu quero corrigir essa pessoa? Eu fico colocando o dedo no nariz e dizendo, mas você é isso, você é aquilo. Mas cada pessoa só vai mudar quando ela olhar para dentro de si mesma e ela se enxergar dessa forma. Porque pode ser que ela não se enxergue egocêntrico. Ele pode se achar assim porque ele está certo. Ele está sempre certo, ele é mais inteligente. Mas pode ser que ele não ache isso um defeito. Para ele é uma qualidade. E para os outros é um defeito. Então, quando isso se manifesta dentro do lar, dentro das nossas quatro paredes, sem os freios sociais, sem o freio dessa convivência respeitosa, esse verniz, esse esmalte que a gente passa para disfarçar lá dentro aquilo que a gente tem de pior, dentro de casa elas aparecem mais, porque essas pessoas nos conhecem na nossa intimidade. E aí esses defeitos, sem verniz, sem máscaras, sem sombras, essas nossas dificuldades se manifestam de forma mais veemente lá dentro das nossas quatro paredes. E aí é que isso pode ficar mais pesado. Por quê? Porque aí, como família, eu me acho no direito de emitir as minhas opiniões de forma franca, de forma objetiva, sem saber que eu estou sendo áspero, cruel, tirano. E a gente pode, sem saber, estar construindo marcas, cicatrizes, ressentimentos que vão ser levados por toda aquela encarnação, quiçá outras. E quando a gente produz essas palavras, essas atitudes que são as farpas que existem na convivência familiar e que lá é que a gente precisa muito mais e de forma muito mais intensa manifestar o amor, porque Deus nos deu o lar como a nossa primeira escola de convivência, com uma sabedoria infinita, suprema. E essas farpas, elas podem se manifestar através de nós como pais, que sem em querer a gente coloca nos filhos uma posição de se espelhar, a gente quer que ele seja melhor, que ele seja bem-sucedido. Aí o jovem, o adolescente que estão naqueles momentos de se conhecer, de fazer escolhas, de entender que rumo tomar na vida. Aí esses pais, porque nós cometemos erros, né? A gente não vem, os filhos não vêm com um manual de instrução, né? De liga e desliga, de como é que faz a manutenção. Isso a gente vai aprendendo na convivência. E aí a gente diz, mas você não presta para nada, você não faz nada, você só fica aí deitado, de fone de ouvido, e a gente não sabe quanto isso está produzindo feridas, espinhos que vão ficar ali machucando uma vida inteira, e inconscientemente daqui a pouco esse filho diz assim, mas eu não sirvo para nada mesmo eu vou me condicionar e vou seguir os meus caminhos. Então, nós, pais, e como família, nós precisamos ter esse freio, esse esmalte chamado amor em tudo que a gente faz e fala, em tudo que a gente espera do outro, porque quando eu espero do outro, eu quero modificar o outro, e eu condiciono a minha felicidade àquela pessoa me fazer feliz, mas não, eu preciso ser feliz para promover felicidade aonde eu estiver. E a minha felicidade não pode estar condicionada àquilo que o outro me produz e me oferece.
Por isso, às vezes, muitos equívocos matrimoniais, porque a gente acha que casando ou tendo filho, a gente vai modificar o outro. E não é assim que funciona. Vai funcionar quando o amor, na sua supremacia, da compreensão, do entender o outro como ele é, e ao longo do nosso progresso interior, individual, eu contamino, eu adocico, eu lubrifico as nossas relações familiares com aquilo que eu me melhorei como pessoa moralmente, doando o amor e fazendo tudo com amor. As nossas violências, elas podem ter, as nossas violências de atitudes, de palavras, de sentimentos, elas também podem ter uma via de mão dupla. Por que de mão dupla? Porque aquela farpa que ficou lá machucando, aquela cicatriz que ficou lá sem se fechar direito, gerando mágoa, ressentimento, ela pode voltar na forma de também agressividade, também na falta de amor. E aí vocês imaginem essa sintonia doméstica abrindo as portas, para quem ainda não ouviu falar nesse termo, para as influências espirituais, já que hoje nós somos espíritos encarnados, mas nós temos toda uma população de espíritos desencarnados que sintonizam-se conosco através da nossa vibração mental. Se dentro do meu lar existe incompreensão, agressividade, ciúme, egoísmo, tirania, egocentrismo, ou seja, todo aquele lado que a gente veio para aprender a deixar de ser. Todos nós somos aqui e ali um pouco carentes das nossas virtudes nesses sentidos. Nós vamos abrir a porta para influenciadores mentais através de uma energia cósmica que a gente hoje chamaria de física quântica, mas que André Luiz já nos relata com outros termos há mais de 50, 60 anos atrás, através dos livros do Chico Xavier. Então, a gente conecta, faz conexões e aquelas nossas imperfeições que eram pequenas vão se agigantando, tornando verdadeiras avalanches, e aí a gente vê as agressões a nível de agressão física, com matricídio, feminicídio e as coisas no seu auge maior. As violências de pais contra filhos, os abusos, a pedofilia, toda sorte de dificuldades que a gente esperaria que dentro das nossas quatro paredes não acontecessem, porque essas quatro paredes devem ser construídas como o nosso castelo, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, que é lá que a gente volta para descansar, para se reabastecer, para deixar lá para fora as nossas dificuldades e, através do amor e das nossas relações, nos tornarmos mais fortes. E para que a gente não fique sujeito a essas influências espirituais, a gente tem que enxergar aquelas nossas imperfeições e tentar corrigir, fazer muita oração, fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é um construtor de muralhas, se a gente pudesse assim falar. Eu gosto muito de fazer analogias figurativas para que a gente entenda melhor as coisas. Eu gosto, e dá para ver que eu gosto de filmes de castelos, feudais, aqueles filmes antigos, que eu falo sempre os mesmos termos. Então, se a gente pudesse se sentir seguro num lugar onde são muros altos, que ninguém penetre, com pontes elevadiças, fossos ao redor, esse é o nosso lar. Mas o nosso lar, carregado e protegido com as energias do amor alimentadas pelo Evangelho no lar. Por isso que é tão importante a prática do Evangelho no lar. Algumas vezes, Deus, através dessa sua bondade, Ele insere na nossa família
inimigos do passado. Por quê? Eu contraí uma inimizade, eu tive a oportunidade de, nessa encarnação, fazer as pazes, pedir desculpas, perdoar, conviver numa caminhada harmoniosa, e eu vou adiando encarnação após reencarnação, eu vou adiando isso. Aí Deus tem uma hora que diz, gente, mas vocês estão marcando passo na escalada evolutiva, vamos lá, eu vou tentar ajudar vocês, eu vou colocar vocês dentro da mesma família consanguínea. Ele está nos punindo? Não, ele está nos ajudando, através dos laços de sangue, para que a gente se entenda. A gente sabe que pode ser que isso seja muito difícil numa encarnação só, mas como nós somos criados perfectíveis, nós vamos adquirir a perfeição, isso é certo como o sol nasce todos os dias, mesmo quando encoberto através das nuvens. Fiquem sabendo que quem for ainda para a praia, passem protetor solar mesmo no dia nublado, porque senão a queimadura é inevitável. E aí a gente sabe que o sol está lá, mesmo que a gente não enxergue. A perfeição de Deus é assim. E o nosso progresso moral é assim também. Nós seremos um dia espíritos crísticos. E seremos os orientadores de planetas ainda imperfeitos, assim como Jesus é o nosso grande orientador e mestre. E aí depende só da gente. Só depende de nós adquirirmos a velocidade, em que velocidade a gente quer alcançar esse progresso moral através da prática do amor. E esse aprimoramento, a gente sabe que ele não vem de uma hora para outra. Ele não é fácil. E por isso que a doutrina dos espíritos nos auxilia, faz com que a gente tenha caminhos, como se fosse o Waze, o orientador dos caminhos. A doutrina espírita dos espíritos nos orienta assim, através da exposição doutrinária, através dos grupos de estudo, através de todos os livros que a gente tem ao nosso dispor, mas a gente precisa se mobilizar para que essa mudança aconteça. Não aparece como o relógio que marca o meu tempo ali, não fica piscando, olha, você é muito egoísta. Não aparece, gente. A gente tem que se enxergar isso. E a gente vai enxergar isso através das coisas que acontecem no nosso contexto. Para que a gente possa adquirir esse progresso e para que a gente deixe de sofrer, porque a dor, ela não é aleatória. A dor, ela não é colocada num jogo de sorte e eu vou ser feliz, vou ser saudável, vou ser isento de problemas, não vai existir dores na minha vida. Não, nós construímos isso. Se eu dirijo embriagado, não uso cinto de segurança, não faço revisão no carro, dirijo em alta velocidade, não respeito as leis de trânsito, é muito provável que eu me acidente e depois tenha que ficar acamado um tanto tempo lá com as minhas fraturas, a minha recuperação. Então, isso é causa e consequência, é lei de ação e reação. As nossas dores e as nossas dificuldades também são assim. E não é castigo de Deus. Deus, a visão que a gente precisa ter de Deus é de um Deus bom, de um Deus que nos oferece caminhos, de um Deus que vai lá e acolhe e que coloca no colo e que diz, vem cá que eu vou te consolar, que nem mãe que dá beijinho para passar o dodói da criança. Então, Deus é assim. Ele é bom, ele é amoroso. Então, as nossas dificuldades não são castigos, são mecanismos de crescimento para que na outra encarnação eu tenha menos dor, menos problemas, menos dificuldades, as minhas relações familiares sejam mais coesas, mais equilibradas, porque eu construí isso. Claro que quando a gente encontra
pessoas com dificuldades que a gente critica, que a gente vem falar, meu pai isso, a minha mãe aquilo, meu filho isso, eu não sei mais o que fazer, eu tenho dificuldade com meu esposo, com a minha esposa. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém oferece aquilo que não pode dar, porque é imperfeito. Então, o nosso olhar tem que ser o olhar de auxiliar aquela pessoa, através da sua própria compreensão, conquistar essas virtudes, abastecer isso para que depois ela possa oferecer. E isso é o olhar da indulgência. É não querer cobrar, é entender que ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que a doutrina dos espíritos ela é tão, ao mesmo tempo, consoladora, ela nos dá esse entendimento para que enxerguemos as nossas dificuldades com mais calma e paciência, mas também com a benevolência, e que são as virtudes que nós estamos aqui a conquistar. Bondade, paciência, benevolência, caridade e, principalmente, a possibilidade de amar incondicionalmente. Se a gente pudesse dizer assim, para que a gente reencarna? Para amar. Para que a gente vem na materialidade? Para aprendermos a amar incondicionalmente. E Jesus fala isso, Jesus nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente não está fazendo isso, né? A gente não está conseguindo se amar incondicionalmente. Como filhos, a gente tem que tentar oferecer agora como pais aquilo que é de melhor. Dizer não para os nossos filhos, colocá-los no caminho do bem, de aprender a conviver através da convivência entre nós, nas nossas quatro paredes, para que quando ele saia e vá alçar de casa e vá alçar os seus próprios voos, ele saiba o que é a boa convivência. E aí, ele não pode dar aquilo que ele não aprendeu. E ele não aprendeu porque ele não viu em casa. Então, precisamos dar esses exemplos e, principalmente, incutir nos nossos filhos a ideia de fé, a ideia desse Deus maior, a ideia do poder da oração. Quando as minhas filhas eram pequenas ou iam fazer prova, elas diziam assim: mãe, faz uma oração para mim. Faço, claro que eu faço uma oração, mas faz a tua também. E claro, ninguém vai fazer uma boa prova se não tiver estudado, né? Então, nós também, para que a nossa prova, a gente ultrapasse as provas da nossa vida, a gente tem que se abastecer da oração, da fé, do ânimo, e isso Jesus e Deus, eles nos dão. Para finalizar, eu vou ler o finalzinho do texto que eu estudei, que está nesse livro que eu falei para vocês, Minha Família, o Mundo e Eu, do trabalhador médium Raul Teixeira, que é assim, ó: os programas da divindade para que se desenvolva o amor em todos os lares na Terra são de tal modo bem-aventurados, pacientíssimos e exuberantes, que nos atiramos nas luminosas messes desse sonho e, em uníssono com as vozes celestiais, porque a gente tem uma gama de espíritos que protegem o nosso lar, que amorosamente cuidam da evolução humana, saudamos os tempos novos de esperança e de trabalho, entoando as pautas do nosso desejo de que, mais cedo do que se imagina, haja amor, ventura e paz em cada família terrena e o Cristo reine sobranceiro em cada lar. Eu achei esse texto
impressionante de lindo. Com Jesus conosco, com Jesus nos nossos lares e com vontade, trabalho e esforço, os nossos lares serão abençoados pelo amor. Eu agradeço o tempo que vocês me ouviram. Então, para que a gente finalize esse tema com a alegria do amor que nos move, nós pedimos aos nossos trabalhadores e médiuns que se coloquem no salão de palestras para que a gente ofereça a todos vocês o complemento daquilo que a gente já vem recebendo desde que nós adentramos esta casa. Senhor Pai, nosso Criador de tudo e de todos, que nos oferece a vida, que nos oferece a família, que nos oferece o nosso lar e que nos oferece esta casa para nos receber com tanto amor e carinho, para que aprendamos, através do auxílio desses benfeitores amigos do plano maior, a necessidade de amar, através dos ensinamentos que essa doutrina tão consoladora, que tanto nos orienta, nos faz enxergar caminhos melhores para a aquisição do nosso progresso. Obrigada, Pai, por ter colocado no nosso convívio o nosso irmão Jesus, que tanto nos orienta com as suas palavras no seu Evangelho. Que possamos fazer aquilo que ele nos ensina, a caridade verdadeira, semear a paz e amar a todos como nós gostaríamos que todos nos amassem. Obrigada por esta noite e que os nossos caminhos nos levem aos nossos lares com muita paz e com muita harmonia. Que assim seja.